não são necessariamente provas de corrupção, nem desqualificam automaticamente quaisquer pessoas. Atenção, hein? Não são as provas. No entanto, apresentam-se como indícios que devem ser apurados até que se tenha certeza de que tais sinais não representam infração à legislação anticorrupção e à presente política. Ou seja, qualquer indício já é um sinal de alerta. Qualquer indício já deve ser apurado, tá certo? Ou seja, sempre uma postura defensiva, né? São sinais de alerta, os quais todos os colaboradores, conselheiros e administradores devem estar atentos. Primeiro sinal de alerta, olha só. O recebimento de presentes ou brindes por parte de colaborador ou administrador cujos valores aparentam ser maiores do que os permitidos pelo Código de Ética. Ah, professor, e o Código de Ética 208, entendeu? 16, UFPMG, né? Que é as unidades padrão de referência, né? Isso está lá no Código de Ética. Ah, então o cara recebeu lá um presentão, cara, um relojão lá, ó, custa 10 mil reais. Ah, opa! Aquilo ali já liga o quê? O sinal de alerta, né? Apresentação por parte de colaborador ou administrador que enriquecimento ou situação econômico-financeira incompatível com a sua remuneração sem causa aparente, né? Rapaz, eu vi um cara aí, cara, tá até preso o cara, né? O cara, ele era fiscal do Estado, tá? Deixa eu vou falar do Estado, né? E aí ele começou a viajar, postar foto, né? Dava claramente que a remuneração dele não era compatível. Então, é um indício, né? A deliberada desídia na gestão, na fiscalização. O que é desídia? Descaso, relaxo, né? Então, isso aí é o quê? É um sinal de alerta. Muito importante esse sinal de alerta, né, cara? A agilização de processos ou procedimentos internos, em detrimento de outros, de maior interesse da Copasa, sem justificativas pertinentes, sinal de alerta. Certa vez, na minha estada da administração pública, que eu tive a oportunidade de ir lá trabalhar com muito orgulho, muito prazer, eu vi um processo normal de licitação, demorava 30, 60 dias, né? E eu vi um que durou 3 dias. Tudo. Não deu outra. Mais para frente, operação policial. Eu vi. Era o quê? Sinal de alerta, né? Sem justificativa pertinente. É porque eu entendo o seguinte, o processo é um benefício de ordem. Chegou o processo 1, ele vai ter que ser analisado. Depois o outro, assim por diante. Não é furar fila, né? Se vai estar furando fila, deve ter algum motivo, né? Sem uma justificativa, o que acontece, né? O excesso de solicitação de adiantamento ou reembolso de despesa de viagem. Tá? O que é isso aqui, gente? O suprimento de fundos. O cara sempre está viajando, está pedindo sempre reembolso, né? Fazendo esqueminha, né? Por colaborador, administrador ou detrimento de utilização de procedimento padrão da Copasa. Outra aqui, a prestação de serviços externos por colaborador ou administrador a empresas que possuam relação contratual com a Copasa, né? Outro sinal de alerta, né? Então, o cara, ó, está prestando serviço para fornecedor, né? Tudo isso aqui são o quê? Comportamentos, sinais de alerta. Cara, atenção, hein, cara? Potencial, hein? A lista constante em item anterior não é exaustiva, podendo existir outros indícios de ocorrência de vantagens ou pagamentos indevidos ou de qualquer outra violação aos dispositivos da legislação anticorrupção dessa política. Ou seja, não é somente aqueles indícios, que ela foi o quê? Explicativa, só alguns exemplos, né, que ele utilizou de sinais de alerta, né? 8.4, né, o último item do sinal de alerta. Os colaboradores, conselheiros, administradores que perceberem qualquer sinal de alerta que indique violação suspeita de violação à legislação anticorrupção ou atos dispositivos dessa política devem comunicar de imediato à Copasa por meio do canal de linha de ética, ó, o canal de linha de ética para receber isso aí, né? Ou por qualquer outro meio disponível, ficando-lhes garantidos o anonimato, né? Olha aqui para vocês. Se o cara vê e não comunicar, ele está lá na definição da prevaricação. Ele vai ser punido pela prevaricação. Pronto. Tratamento de informação relevante, né? Tratamento de informação relevante
são aquelas informações, né, de uso gerencial, e claro que é informação relevante, né, tem que ser tratada. As informações corporativas, ainda de caráter gerencial, se constituem em ativos de informações que integram o patrimônio da Copasa, ou seja, não é só o patrimônio físico, essas informações aí fazem parte do quê? Da gestão da Copasa, né? 9.2. É vedada aos administradores, conselheiros, colaboradores e acionistas da Copasa a divulgação sem autorização da unidade competente de informação que possa causar impacto na cotação de títulos da companhia, em suas revelações de mercado, clientes, prestadores de serviços, fornecedores e demais. Ok, tá? Não pode, né? Então tem que ser tratada com cuidado isso aí. Os administradores, conselheiros, colaboradores, acionistas da Copasa devem contribuir para assegurar disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade das informações, as quais devem ser utilizadas exclusivamente do interesse da companhia. Então, isso aqui é o item que fala das informações relevantes. Agora a gente vai falar das sanções aplicáveis. Olha só, gente, então nós vimos até agora um grande regramento comportamental de atitudes, né? Controles internos, transparências, definições, princípios, vários dispositivos, né? E o que acontece agora? Acontece agora o seguinte: se identificar alguma prática de corrupção na Copasa, agora vem a hora do quê? Das sanções aplicáveis a esse caso concreto, né? 10.1. O envolvimento de administradores, conselheiros, colaboradores da Copasa em atos que violem a legislação anticorrupção, 12.843, ou a presente política acarretará a aplicação das penalidades previstas no Código de Conduta Ética e na norma de procedimento do sistema disciplinar. Então, o sistema disciplinar diz aí que é suspensão, advertência, repreensão e assim por diante. Além disso, as referidas violações podem resultar em severas penalidades civis. Professor, o que é penalidade civil, professor? É o simples, olha só. O cara causou um dano de 1 milhão, então ele vai ser responsabilizado por esse dano de 1 milhão. Ele vai ter que reembolsar a Copasa desse dano, né? E criminal. Criminal é cadeia, penal, né? Para todos os envolvidos, bem como para a Copasa. Se a Copasa tem participação nisso, os seus agentes, né, administradores, ela vai ter que pagar por isso, né? Então, são as sanções aplicáveis. Nesse tocante ainda, a Copasa não irá permitir ou tolerar quaisquer tipo de retaliação contra qualquer pessoa que apresente denúncia de boa-fé. Denúncia de boa-fé. Ou queixa de violação a esta política ou a legislação anticorrupção. Se porventura qualquer administrador, conselheiro, colaborador se envolver em atos de retaliação, ficará sujeito à aplicação das penalidades previstas no Código de Conduta Ética e na norma de procedimentos disciplinar. Ou seja, o que a gente está salvaguardando o direito do cara não prevaricar, né? Ele está lá, ele não pode sofrer retaliação, cara. Ele teve boa fé, ele tem que contribuir, né? E, finalmente, última sanção, Copasa tomará as medidas legais cabíveis contra todas as partes envolvidas nas atividades ilícitas e colocará à disposição das autoridades legais, quando for o caso, todas as evidências coletadas no curso das suas apurações, ou seja, vai contribuir com a investigação criminal. Pronto, terminamos as sanções, né? Vamos aqui para a conscientização e treinamento. A gente fala que essa questão de corrupção, isso é ditado popular, professor, é cultural, tal, né? Como é que nós combatemos isso? Através do quê? De conscientização, de treinamento, tá? Por quê? Porque, cara, o ato de corrupção atinge a todos, pode ter certeza, na precarização da educação, da saúde, tá certo? Na sensação de impunidade que nós temos aí hoje na sociedade brasileira, né? Lei de Gerson, lei da vantagem, né? Então nós temos que o quê? Ter a conscientização e treinamento. A Copasa, por meio de sua unidade de recursos humanos, ou seja, a questão de prova, o examinador pode querer saber qual que é a unidade responsável pela conscientização e treinamento, recursos humanos da unidade. Manterá um programa de conscientização anticorrupção para seus colaboradores, ministrando treinamento periódico
no mínimo, anual para a disseminação da legislação anticorrupção, da presente política, bem como do Código de Conduta Ética, devendo ainda verificar, mediante a realização de pesquisa, a aderência da percepção dos colaboradores quanto às disposições de tais instrumentos. Ou seja, o RH é o responsável pela conscientização e treinamento. Outra coisa muito importante que ele fala, pelo menos, no mínimo, um ano, anual, também anual, ter essa prática da gestão, né? E, finalmente, disposições finais, né? É de competência da unidade de auditoria interna, da Copasa, realizar a monitoração e atualização e aperfeiçoamento contínuo de seus instrumentos de integridade, dentre os quais se encontra a presente política anticorrupção, visando a prevenção, a detecção e o combate a ocorrências dos atos lesivos previstos no artigo 5º da Lei 12.846 de 2013, que é a Lei Anticorrupção. Ou seja, quem que vai ser a grande gestora da política anticorrupção vai ser a auditoria interna. Quem que é a grande gestora do Código de Ética? A Comissão de Ética, que a gente viu na outra aula, ok? Então está aqui para vocês a política anticorrupção, bastante leitura, tá certo? Não tem outra forma da gente explicar isso. O professor tentou ser bastante agradável nas explicações, bastante consistentes, para que você tenha uma visão geral. E eu passei muitas dicas para vocês como que o examinador pode elaborar a prova. Vai por mim, gente, concurseiro profissional. Toda vez que o ministro prepara uma aula, eu fico com foco no examinador, não em você. Como assim no examinador? Como o examinador poderá explorar um assunto que cairá na sua prova. Isso lhe dá vantagem competitiva no concurso. Vantagem competitiva, ok? Fechando essa nossa grande aula, um cara que eu sou muito fã, que é o Mahatma Gandhi, né? Tá certo? Mahatma Gandhi, assisti o filme dele agora recentemente, aí, na independência da Índia. Cara, espetacular. Tá? Espetacular esse cara aqui. Uma civilização é julgada pelo tratamento que dispensa às minorias. Minorias, né? Olha aí, gente, né? É julgada, tá certo, pelo tratamento que dispensa às minorias, né? Mahatma Gandhi, né? Fantástico esse cara, é isso mesmo, né? Tá certo, meus amigos. Ó, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui. Cambiou. Clique like.